Bom dia, jovem senhor. Tudo bom? Hoje é segunda-feira, dia 16 de março de 2026, e eu pretendo passar 200 dias lutando para construir a vida dos sonhos que eu tenho para mim, para minha família. E é aquilo. Eu já sei tudo aquilo que eu preciso fazer. Eu já tenho noção de quais são os passos, quais são as ações, né, que eu preciso tomar. Só que muitas vezes a gente se encontra numa situação de procrastinação tremenda, né? A gente sabe o que precisa fazer, a gente entende que as coisas têm hora, que tem momento para entregar, no entanto, a gente termina deixando para a última hora, ou às vezes até não fazendo. Seja por já estar cansado, seja por achar que aquela tarefa é difícil demais e, portanto, muito difícil de concluir, e, portanto, talvez não valha a pena desperdiçar tanto empenho, tanta energia naquilo, entendeu? Visto o retorno que aquilo vai dar no curto prazo. E aí a gente se esquece das metas de longo prazo, dos nossos objetivos de longo prazo, e se esquecer desses objetivos faz com que a gente termine traçando planos que a gente nunca alcance. E assim, né? Eu tô hoje com 29 anos, sou pai de 3 filhos, chefe de casa de uma família maravilhosa que Deus me deu. Tive um filho recentemente, né? Meu terceiro filho, ele tem exatamente 1 mês e 46 dias de nascido. Então eu decidi vir aqui no YouTube traçar um plano de mudança de vida, né? Para conseguir alcançar determinados objetivos. E os objetivos que eu não consegui alcançar, eu sei que o fato de eu estar em busca disso e ter registrado e ter assumido esse compromisso público, não só vai inspirar você, como vai me dar a memória e a lembrança da seriedade com que eu preciso tratar o assunto para que eu não desista na metade do caminho. Então é algo que é para mim, mas é também para você, para te inspirar, para te dar uma referência, para te dar um norte do que fazer e de como fazer tudo isso. Então, assim, se você também é um adulto que está relativamente frustrado, que está em busca de alcançar os objetivos, que não sabe como exatamente, bom, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque não só esse vídeo, como os demais também, vão seguir como um norte, vão seguir como um guia para te ajudar nessa jornada, tá bom? E à medida que eu for fazendo as coisas, que eu for descobrindo como fazer, eu vou trazendo tudo aqui, né, 100% de graça, para que você também aprenda como solucionar desafios da sua vida e se torne um adulto com mais objetivos alcançados, com mais sonhos realizados, cada vez mais feliz, cada vez mais alegre, né? E orgulhoso de si mesmo. Acho que é um pouco disso, né? E assim, por que eu tô gravando esse vídeo exatamente? Eu tenho uma colinha aqui para não esquecer do roteiro, tá, pessoal? Uma folhinha de caderno. Por isso que eu tô olhando aqui pro lado. Por que isso? Bom, porque, como eu falei, tem uma questão de frustração, de perseguir sonhos que são às vezes difíceis demais de alcançar. E às vezes as próprias dificuldades do dia a dia, a própria rotina estressante, os próprios problemas no casamento, problemas com filho, problemas com sócio na empresa, né? Hoje eu sou empresário, eu tenho uma empresa que fatura aí na casa dos 20 mil por mês, tenho um sócio, né? E tenho aí 4 ou 5 funcionários, né? Ou seja, desses 20 mil, o que fica para mim de salário é um valor bem diluído, né? Uma vez que eu tenho que pagar o salário não só do meu sócio, né? Como também dos meus funcionários. Eu tenho essa responsabilidade para com ele. Depois do meu terceiro filho, eu percebi que existe muita necessidade de pôr muitas coisas no trilho. O crescimento da empresa é algo que precisa ser controlado voluntariamente. E eu sei que não é fácil, eu sei que é muito difícil, mas eu estou disposto a transpor essas dificuldades para conseguir alcançar esse objetivo. O próprio controle das dívidas da casa. Como eu e minha esposa tínhamos 2 filhos e um salário relativamente ok, a gente se permitia ter alguns luxos, né? Que agora com a chegada do terceiro filho a gente não vai mais poder ter, né? A gente vai precisar controlar um pouco mais a situação. A gente está no mês de março, acabei de pagar matrícula, mensalidade, material escolar, fardamento, então todas as coisas muito pesadas, né? E sonhos também que eu tenho para realizar, lógico, por que não? Né? O sonho de ter uma empresa, de ter um escritório físico com funcionários lá dentro, o sonho de ter a casa própria, o sonho de ter o carro próprio, né? Que apesar de ter 3 filhos eu não tenho um carro ainda, então é um objetivo que eu preciso alcançar, né? O carro 0 km, a casa própria, para mim é mais a casa própria, para ser honesto com vocês, porque ter uma casa própria, mesmo que financiada, vai dar uma tranquilidade gigantesca para mim e para minha família, entendeu? De sair do aluguel, de ter uma vida em que a gente se orgulhe, entendeu? De poder virar para minha esposa e dizer, meu amor, cara, a gente conseguiu, cara. Finalmente, graças a Deus, a gente conseguiu. Então, essa aqui é a nossa casa, a gente vai parar de estar se mudando, entendeu? De um canto para outro. E nossos filhos sempre tendo que chamar locais diferentes de casa. Para mim é muito louco isso, né? Meus filhos têm... Meu filho mais velho tem 8 anos, né? Minha filha do meio tem 4. E eles já se mudaram para uns
3 ou 4 lugares diferentes, né? Então, assim, é uma coisa que eu não quero que persista. Eu quero ter um lugar para chamar de nosso, uma casa com quintal grande para eles poderem brincar, com pula-pula, com grama, sem piscina, pelo amor de Deus. Mas um lugar pra gente chamar de nosso, entendeu? Um lugar pra gente chamar de lá, um lugar que a gente possa fazer reformas e decorar segundo o nosso próprio gosto, porque a gente não vai ter que sair de lá nas pressas, né? Então, resumidamente, é um pouco disso. Então, se você se identifica, jovem senhor, se você também se identifica, também quer trazer isso para sua família, seja você homem ou mulher, tá bom? Recomendo que você acompanhe aqui essa jornada, que vai ser uma jornada muito bacana, de muitos desafios, e que tudo vai ser registrado aqui com a maior transparência possível, tá bom? Então vamos lá. Antes de eu passar para quais são exatamente as minhas metas, tem metas de aspectos aqui empresariais, aspectos pessoais, aspectos financeiros e aspectos de saúde. Antes de entrar em cada uma dessas metas, eu preciso falar para ti do que são metas conectadas. Existem tarefas, né, que ao cumpri-las, você realiza mais de uma meta, você está se ajudando a cumprir com mais de uma meta, né? E existem também metas que, uma vez que cumpridas, né, você termina cumprindo mais de uma meta que você cumpre ajuda você a chegar em outro objetivo. E por que eu estou te falando isso? É porque vocês vão ver que muitas das metas que eu tenho, e muitas das tarefas também que vão ser necessárias realizá-las, vão, uma vez cumpridas, vão ajudar a cumprir uma meta ou mais de um objetivo, tá bom? Então vamos lá. Começando pelo aspecto empresarial da minha vida, a gente tem aqui, eu coloquei, né? Nossa empresa, a minha empresa, ela precisa chegar nos 70 mil de faturamento, né? Isso para mim é um desafio gigantesco, porque inclui gestão de pessoas, inclui gestão de expectativa minha, inclui a gestão do meu próprio sócio, que é uma pessoa por si só. Eu vou precisar convencê-lo de muita coisa, eu vou precisar ceder também em muitos aspectos. Fazer networking com mais de 200 pessoas, então eu preciso ter, ao final desse desafio, conhecido pelo menos 200 novas pessoas que eu não conheço nesse momento. Por que isso é importante? Porque como as pessoas dizem, tá? Network vale mais do que dinheiro? Cara, não sei se vale mais do que dinheiro, mas ter um bom network vale muito dinheiro, né? Nesses 20 mil reais que a gente tem de receita recorrente, 15 mil foram por causa do networking. Então, assim, 75% da receita da empresa hoje veio através de networking. Então, o que acontece? Dentro do aspecto pessoal, eu preciso ter um canal no YouTube com pelo menos 20 mil inscritos. Essa é a minha meta até dezembro, né? Do final do ano, né? Preciso melhorar a minha oratória. Eu preciso melhorar minha capacidade de gerenciamento de tarefas. Eu preciso cumprir com pelo menos 80% das minhas obrigações diárias, né? E isso para mim é um tópico muito importante. E reduzir atrasos e cancelamentos de compromissos. Vamos adentrar em cada uma dessas coisas. Primeiro, ter um canal com 20 mil inscritos é uma meta que eu tenho, que é algo pessoal meu mesmo, né? Então, eu quero não me consolidar como criador de conteúdo, porque eu acredito que para me consolidar eu preciso ter muito mais de 20 mil inscritos. Mas eu preciso me consolidar enquanto produtor de conteúdo. Então eu preciso ter a disciplina e a constância para estar publicando aqui no canal pelo menos 3 vídeos por semana, tá? Então a minha métrica de sucesso para conseguir alcançar os 20 mil inscritos é publicar pelo menos 3 vídeos por semana aqui no canal do YouTube, tá bom? Então isso para mim, eu fazendo isso e melhorando com o passar do tempo, eu acredito que eu vou conseguir chegar em dezembro, no final do dia, entre o dia 25 e o dia 31, com 20 mil inscritos, tá? Então é um pouco disso. Segundo, melhorar a minha oratória. Como vocês podem ver aqui no vídeo, tem alguns aspectos, né, que eu termino me enrolando demais para poder explicar. Então tem coisas que eu gaguejo, tem coisas... Eu uso algumas palavras no local de outras que têm significados diferentes. Então a capacidade de concatenar essas informações, organizá-las e trazer aqui no vídeo para vocês e até pessoalmente conversando, é algo que eu pretendo melhorar. Pretendo fazer alguns cursos de oratória, né, que eu já estava querendo fazer em 2025. Por quê? Porque no mundo empresarial, o desenvolvimento pessoal e aparentar ser inteligente, aparentar ser bem desenvolvido, aparentar ser bem sucedido, são coisas que contam muito, né? Você precisa, muitas vezes, aparentar ser do que ser, para que você consiga gerar essa confiança e essa credibilidade. Não é como aqui na internet que você simplesmente pode abrir seu coração e ser quem você realmente é, entendeu? As pessoas no mundo real ligam muito para aparência, ligam muito para como você se porta, como você se veste, como você parece ser, entendeu? Então, enfim, tudo isso são aspectos que eu vou trazer no vídeo mais cedo ou mais tarde. No vídeo não, no canal do YouTube mais cedo ou mais tarde, para que vocês consigam compreender. E não se trata de você ser uma pessoa de mentira, tá? Não é isso. Eu estou dizendo que você precisa aparentar ser uma pessoa muito melhor do que você já é.
profissionalmente. E isso termina sendo bom no final das contas, porque isso termina puxando sua régua para cima. Você termina na necessidade de ser verdadeiro com as pessoas. Isso termina fazendo com que você se esforce mais, se empenhe mais, se dedique mais para conseguir desenvolver as habilidades que você precisa desenvolver para ser a pessoa que você está se mostrando ser. E aí a sua régua ela vai aumentando, tá bom? É basicamente isso. Cara, cumprir com pelo menos 80% das minhas obrigações diárias é uma coisa muito importante, porque isso inclui a questão da produtividade, como você se organiza, como você se planeja, o que é que você prioriza durante o seu dia, para que ao final do dia você cumpra com 80% das suas obrigações. E essas 80% não precisam ser qualquer obrigação, mas precisam ser obrigações que levem você rumo ao objetivo que você está almejando. Então não é simplesmente uma questão de fazer uma task, entendeu? De riscar uma tarefa do seu to-do, mas realmente de serem tarefas importantes que te levem rumo a um objetivo que você está estabelecendo, né? E reduzir atrasos em compromissos e cancelamento de agendamentos. Eu sou uma pessoa que eu marco com a pessoa de 2 horas da tarde em determinado local e muitas das vezes eu termino chegando lá com um pouquinho de atraso. Mas eu preciso me regular com isso. Eu preciso chegar ao final desse desafio e preciso ser uma pessoa que chega na hora, estourando na hora. Ideal é que chegue um pouquinho antes, né? Dentro do aspecto financeiro, adentrando aqui agora no aspecto financeiro, eu preciso aumentar minha renda em pelo menos 100% até dezembro. Ou seja, eu preciso que a minha renda ela esteja o dobro do que ela está hoje, né? Principalmente pelo aspecto que eu falei aqui no início do vídeo, que é, eu sou pai de uma terceira criança agora, né? Eu sou um chefe de família, onde eu sustento 4 pessoas, sendo elas a minha mulher e meus filhos. Faço isso com muito amor, com muito carinho, com muita humildade também. E é por entender a necessidade da minha própria família que eu preciso aumentar essa renda em pelo menos 100%, tá certo? Para isso, eu pretendo aqui criar o meu canal do YouTube, eu preciso ter formas de renda extra alternativas à minha própria empresa, né? Para que eu não dependa somente de um local entrando dinheiro, entrando receita na minha casa, né? Eu preciso ter outras fontes de renda, outras fontes de receita, né? E tendo outras fontes de renda, outras fontes de receita, eu vou conseguir ficar um pouco mais tranquilo com o aspecto financeiro aqui de casa, tá? E controlar gastos e eliminar futilidades. Por que isso é importante? A gente tinha um pouco mais de flexibilidade com essa questão dos gastos até a gente ter o nosso terceiro filho, né? Então a gente se permitia ter alguns luxos, a gente se permitia, por exemplo, ficar um pouco mais descontrolado com questões relacionadas ao cartão de crédito, né? Pedir muito delivery, que é algo que a gente gosta aqui em casa de fazer uma boquinha, né? Isso vai precisar parar, porque nós tivemos o nosso terceiro filho, são muitos gastos com fralda, gastos com medicação, gastos com transporte de Uber para ir no médico, para trazer, enfim. Então tudo isso precisa, como isso é uma obrigatoriedade a partir do momento que a criança nasce, a gente precisa, para não ficar com os gastos descontrolados, eliminar outros custos que são custos fúteis. Custos com delivery, custos com ida ao mercado para comprar coisas que a gente não precisa comprar. Veja só, não estou dizendo que a gente não tem que ir no mercado, que a gente não tem que comprar comida, pelo amor de Deus. Eu estou falando que a gente precisa deixar de ir no mercado para comprar coisas que a gente não precisa comprar, tá certo? E é um pouco disso. Tá? Tudo isso para que a minha família ela consiga ter um pouco mais de segurança financeira enquanto eu não consigo dobrar ou até mesmo triplicar essa renda, né? Quem sabe o que está planejado e guardado para o futuro. Saúde, né? Dentro do aspecto de saúde, eu pretendo meter um shape atlético, tá certo? Em dezembro de 26. O que é um shape atlético? Para mim cara, se eu conseguir ir para academia pelo menos 3 vezes na semana, juntamente com minha esposa, minha digníssima esposa, e organizar minha alimentação, eu acredito que até dezembro a gente vai ter um shape bacana. Lembrando que a gente está indo no dia 16 de março, então até dezembro dá para fazer um trabalho legal, né? Perder 7 quilos, né? Perder 7 quilos e construir massa muscular é algo que está dentro dos planos, né? É algo que está dentro dos planos, então a construção de massa muscular e a perca de peso são coisas que são coisas que estão associadas no final das contas, né? Comparecer a pelo menos 70% dos meus treinos de jiu-jitsu. Para quem não sabe, eu pratico jiu-jitsu, tá? Sou faixa azul de jiu-jitsu. Então, eu tenho falhado bastante nos treinos nos últimos meses, por N aspectos diferentes. Então, minha meta é comparecer a pelo menos 70% dos treinos mensais. Se os treinos são 3 vezes na semana, são 12 treinos no mês, então eu preciso comparecer a pelo menos 70% desses 12 treinos, tá certo? Pegar a minha faixa roxa, né, de jiu-jitsu,
Essa é uma meta que eu coloquei para mim também. E aqui está a explicação do porquê que eu coloquei o feedback desse vídeo final para o dia, entre o dia 25 e dia 31 de dezembro, porque normalmente já tem passado a graduação, né? Então, daqui para lá vão ser 2 graduações. Eu acredito que até lá eu terei conquistado minha faixa roxa, desde que eu cumpra com 70% ou 80% dos treinos, né? Porque é a quantidade de treinos necessários para que eu desenvolva habilidades necessárias para que peguem minha faixa roxa. E competir no campeonato estadual, no Pernambucano, e conseguir pelo menos medalhar. O que significa medalhar? Pelo menos ficar no pódio. Pegar terceiro lugar, segundo lugar, quem sabe ser campeão, mas eu acho que não. Porque faixa azul já é um pouquinho mais embaixo, né? A queda é um pouquinho mais alta. Tem uma galera que já treina há um certo tempo, tem uma galera que pega a faixa azul e não para de treinar. Eu peguei minha faixa azul em 2024, estamos em 2026 e só tem 1 grau, então eu preciso treinar com consistência para conseguir alcançar esse objetivo de conseguir medalhar. Se eu for campeão, ótimo, mas eu acho que não vai acontecer, né? Se você quer acompanhar, se você quer se inspirar também, se você quer entender como que eu vou fazer tudo isso, nos próximos episódios desse canal, nos próximos vídeos, eu vou estar trazendo para vocês feedbacks do que eu tenho feito para poder alcançar todos esses objetivos. Eu não vou focar em tudo de uma vez, vai ser uma coisa por vez, uma coisa ajustada por mês, né? E a ideia é que ao final de 200 dias, né, lá no final de dezembro, eu tenha conseguido alcançar boa parte desses objetivos, tá bom? Talvez não todos, mas se eu cumprir com 70, 80% dessa lista aqui, eu já vou estar muito feliz, tá bom? Muito feliz. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e tudo mais, tá bom? Vou encerrar o vídeo por aqui. Beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo.